Olá, meus amigos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, então, nós vamos continuar os nossos estudos do livro de Apocalipse. Vamos fazer um breve resumo do capítulo 1, um panorama geral do capítulo 1, para a gente já poder entrar ali na carta às igrejas a partir do capítulo 2. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente vai perceber que ali no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 em diante, a gente vai praticamente falar quase das mesmas coisas que João falou ali no capítulo 1. E vamos para a nossa aula de hoje. O capítulo 1 do livro de Apocalipse é uma introdução à revelação divina, que será apresentada ao longo do livro. Por isso que eu falei que a gente vai acabar falando sobre o capítulo 1 inteiro, na verdade, no restante do livro de Apocalipse. Ele começa com a apresentação do autor, João, e da fonte da revelação, Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. A seguir, João descreve a visão que teve do Cristo glorificado. Ele o descreve como alguém que está vestido com uma túnica longa e cingindo com um cinto de ouro. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça está cercada por uma coroa de ouro. Ele segura 7 estrelas na mão direita e uma espada afiada de 2 gumes sai da sua boca. Seus pés são como bronze polido e sua voz é como o som de muitas águas. João fica apavorado com essa visão e cai aos pés de Cristo. Mas ele o conforta dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." Em seguida, João recebe a ordem de escrever tudo o que ele viu e enviar uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas são mencionadas pelo nome e João dá uma mensagem de encorajamento e também de exortação. Em resumo, o capítulo 1 do livro de Apocalipse é uma introdução poderosa e impressionante à revelação divina que João recebeu. Ele apresenta a figura gloriosa de Cristo e a mensagem que ele deseja transmitir às 7 igrejas da Ásia. Então vamos começar com o capítulo 2, a carta às igrejas. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Então, se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo nessa leitura, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram ser apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento da Bíblia cristã. O início dessa igreja foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, a igreja de Éfeso se tornou a destinatária de uma epístola paulina e de uma das cartas do Apocalipse. A igreja de Éfeso ficava numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado o mundialmente conhecido templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir suas práticas judaicas na cidade. Agora, quem fundou a igreja de Éfeso? Em aproximadamente 52 d.C., o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo. A gente pode ler isso lá em Atos 18, dos 19 ao 21.
Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar na cidade. Então ele deixou como líderes Priscila e Áquila. Mais tarde, Paulo retornou a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhes anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Atos 19, do 1 ao 7. Depois Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Atos 19, do 23 ao 41. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive, muitos dos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. A gente pode ler lá em Atos 19, do versículo 17 ao 20. A igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade, que dependia de venda de artefatos religiosos, foi ameaçada. Nesse contexto, um ourives chamado Demétrio liderou um princípio de tumulto na cidade. Atos 19, do 24 ao 41. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida. A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como um centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso. Entre os anos 60 e 63 d.C., o apóstolo Paulo enviou de Roma uma carta aos crentes efésios para ensiná-los acerca do significado maravilhoso e das implicações práticas de ser a igreja de Cristo. Mas o tempo passou e uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso. Foi a essa nova geração que o Senhor Jesus ditou ao apóstolo João a carta à igreja de Éfeso, registrada no livro de Apocalipse. Como a data mais provável para o livro do Apocalipse é a data de 90 d.C., a carta à igreja de Éfeso foi escrita cerca de 40 anos depois de que aquela igreja ter sido fundada. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros ou candeiros de ouro. Apocalipse 2, versículo 1. Essa autodesignação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que ele é que tem o controle da igreja nas mãos. Ele dirige seus líderes e conhece as suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo. Depois da saudação e autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Éfeso traz ainda um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus por suas boas obras, trabalho árduo e perseverança. Aqueles cristãos trabalharam pela causa do evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com os homens perversos. A igreja pôs à prova homens que se dizem ser apóstolos e descobriu que na verdade eles eram impostores. A igreja de Éfeso também odiava a prática dos nicolaítas, que seguiam falsos líderes e propagavam ensinos que tinham por objetivo fazer os crentes tropeçarem. Lá em Apocalipse 2, versículos 6 e do 2 ao 14. Perseverantes, os crentes efésios também suportavam sem desfalecer os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Em Éfeso havia muita idolatria que movimentava a economia da cidade. Como o evangelho reprovava o paganismo presente na cidade, naturalmente isso resultava em perseguição por parte dos incrédulos idólatras. Além do mais, na cidade de Éfeso também havia um templo dedicado ao culto do imperador. A liderança romana obrigava os cidadãos da cidade a reconhecer a suposta divindade do imperador romano, que naquele tempo era Domiciano. Então, ao invés dos crentes declararem o senhorio de César, eles declaravam o senhorio de Cristo. Tudo isso levava à perseguição da igreja. Agora, a crítica e a advertência à igreja de Éfeso. A igreja marcada por boas obras, trabalho duro e perseverança também tinha um sério problema. Os crentes efésios tinham abandonado o primeiro amor, Apocalipse 2:4. A primeira pregação da igreja de Éfeso tinha passado, e com ela também parece que o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinham ficado no passado. Faltava a essa nova geração a intensidade no amor pelo evangelho que seus pais tiveram quando ouviram as boas novas de Cristo pela primeira vez.
Parece que os crentes efésios daquele tempo estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Eles permaneceram fiéis, mas faltava a eles o amor entusiasmado que já tinham demonstrado um dia. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da sua história. Nesse ponto, a igreja de Éfeso parecia aquele tipo de casal que depois de muito tempo ainda permanece fiel um ao outro pelos laços do matrimônio, mas falta o amor caloroso do início do casamento. Na carta à igreja de Éfeso também vemos que aquela comunidade cristã foi convidada pelo Senhor Jesus a refletir sobre sua queda e se arrepender do seu erro para voltar à prática das suas primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. Perceba então que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas advertiu acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Mas o Senhor Jesus também assegurou que se aquela comunidade falhasse em responder adequadamente ao seu chamado de advertência, ele a visitaria e tiraria o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2:5. Isso significa que, como congregação local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. Promessa à igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso termina com uma maravilhosa promessa. Antes, porém, com uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma expressão idiomática que nesse contexto significa que os crentes devem ouvir com atenção e obediência as palavras que Cristo fala através do Espírito. Depois vem a promessa: ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Está lá em Apocalipse 2, versículo 7. É importante enfatizar que aqui o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo que conquistou a vitória definitiva para o seu povo. Mas ao mesmo tempo, os redimidos são chamados a ter uma vida de santificação. Eles devem lutar contra o pecado e contra toda a obra maligna de Satanás. Com relação aos crentes efésios, na cidade de Éfeso havia grandes banquetes dedicados aos ídolos. Os pagãos procuravam atrair os cristãos para os seus cultos idólatras com esses banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo a promessa de um banquete muito melhor. Eles haveriam de comer da árvore da vida, ou seja, não estava reservada para eles uma mera alegria passageira, mas sim a vida eterna no paraíso celeste. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse estudo. Eu particularmente estou gostando muito, estou sendo muito edificado. Então, até a próxima, nossa sexta-feira, às 18h30, estaremos aqui na semana que vem. Deus abençoe e até a próxima.